Olá, sejam bem-vindos! Nessa análise, a gente vai mergulhar fundo numa tensão que existe entre dois sistemas espirituais. De um lado, a tentativa de seguir regras, e do outro, a experiência de viver em liberdade. É uma diferença fundamental, sabe? Muitas vezes a gente confunde tudo, e é exatamente isso que vamos desvendar agora. Vamos começar com uma pergunta que, olha, talvez seja bem familiar para muita gente. Por que será que aquela tentativa de ser bom, de fazer tudo certo, muitas vezes leva a um cansaço espiritual, aquela sensação de que nunca é o suficiente? Isso acontece quando a fé vira uma lista de tarefas, sabe? E nesta nossa conversa, a gente vai entender direitinho por que isso acontece. A raiz desse esgotamento todo está na sedução das regras. Mas por que a gente é tão atraído por elas, por esses esforços de autoaperfeiçoamento? A resposta é até que simples. Elas parecem ter uma aparência de sabedoria, né? Parecem ser o caminho certo a seguir. E aqui está o ponto crucial. O apóstolo Paulo nos dá um alerta bem direto de que esses mandamentos humanos, apesar de parecerem super espirituais, no fim das contas são impotentes. Eles não conseguem gerar uma transformação real, interna. Eles lidam com o que está do lado de fora, mas não tocam o coração do problema. Paulo faz essa pergunta cortante aos Gálatas, uma pergunta que ecoa até hoje. É uma troca que não faz o menor sentido, né? Começar uma jornada espiritual confiando na graça, para depois, no meio do caminho, tentar terminar tudo com o nosso próprio esforço, é como se alguém te resgatasse do mar e depois de salvo, você tentasse nadar de volta para a praia sozinho. Vamos agora entender o que é a lei. E é muito importante deixar claro, a lei em si não é ruim. Pelo contrário, ela tem um propósito muito específico, um propósito de diagnóstico. Então o problema nunca foi a lei. Ela é um reflexo perfeito do caráter de Deus. A questão não é a qualidade do padrão, mas a nossa total incapacidade de cumprir esse padrão. A melhor maneira de entender a função da lei é com uma metáfora muito poderosa, a de um espelho. Um espelho tem um propósito bem definido, que nos ajuda a sacar perfeitamente o que a lei faz e, claro, o que ela não pode fazer. Agora, o que é genial nessa imagem é a simplicidade da analogia. Pensa bem, um espelho é uma ferramenta de diagnóstico. Ele mostra sujeira no rosto, mas ele não pode lavar o rosto. Da mesma forma, a lei revela o nosso erro com uma clareza perfeita, mas ela não oferece a solução para limpar esse erro. Isso nos leva a um paradoxo incrível lá em Romanos 7. Um padrão perfeito, quando aplicado a pessoas imperfeitas, só pode resultar numa coisa: condenação. A lei mostra o alvo, mas ao mesmo tempo mostra o quão longe a gente está de acertá-lo. Mas a história, felizmente, não termina no diagnóstico. Agora vem o ponto de virada da narrativa, a solução para o dilema que a lei nos apresentou. Jesus não jogou a lei fora. Pelo contrário, ele a honrou de um jeito que ninguém mais poderia, cumprindo-a perfeitamente. Imagina uma competição com um desafio impossível. Uma vez que alguém vence, a competição acaba, certo? Jesus cumpriu o desafio. A prova terminou. Isso nos leva direto para a palavra final dele na cruz, tetelestai. Essa única palavra em grego não significava só que a vida dele tinha acabado. Não, era uma declaração de vitória. Significava a missão está completa, a obra está finalizada. E o mais interessante é que era também um termo comercial da época, usado em recibos para dizer dívida paga integralmente. Para que o Novo Testamento, ou a Nova Aliança, entrasse em vigor, uma morte era necessária. A palavra grega para aliança e testamento é a mesma. Ou seja, a morte de Cristo não foi uma tragédia, mas sim a validação legal que deu início a um sistema totalmente novo. Com a validação desse Novo Testamento, um sistema inteiramente novo entra em cena, a graça. Vamos ver como ele funciona e como ele nos tira daquela pressão externa da lei para uma nova realidade que é interna. Essa comparação aqui deixa os dois sistemas muito claros, lado a lado. A lei foca no que nós fazemos, a graça foca no que Cristo já fez. A lei é um manual de instruções externo, a graça é um guia vivo, interno, e os resultados são o oposto. Um leva ao orgulho ou ao desespero, e o outro, à humildade e à verdadeira liberdade. Isso redefine totalmente o que é a graça. Não é só um perdão passivo pelos nossos erros, sabe? A graça é uma força ativa, uma professora poderosa que nos capacita por dentro a viver de um jeito novo. Não é uma licença para errar, mas a própria cura para o erro. E nas palavras do próprio Jesus, a gente vê que a graça funciona melhor, não quando estamos fortes, mas justamente quando reconhecemos a nossa fraqueza.
É na nossa dependência que o poder dele se manifesta. Então, o que significa na prática deixar esse sistema da lei para trás? Nossa última sessão usa uma metáfora muito forte para ilustrar essa transição: a liberdade da prisão. A libertação da lei pode ser comparada a uma fuga da prisão. Pode parecer estranho dizer isso, mas a prisão, com todas as suas limitações, oferece um tipo de segurança. Alguém que passa muito tempo na prisão se acostuma com as regras. Tem alguém dizendo quando comer, quando dormir. A liberdade, de repente, pode ser assustadora. Da mesma forma, abandonar um sistema baseado em regras pode ser desconfortável, mesmo que seja o caminho para a liberdade e para a maturidade espiritual. Então, o ponto central é este. O objetivo de tudo isso não é viver sem direção, mas viver em liberdade de verdade. Uma liberdade que não vem de seguir regras externas, mas de ser guiado por uma presença interna. E a gente termina com essa reflexão. A jornada da lei para a graça é uma mudança fundamental. É deixar de confiar num sistema de regras para confiar numa pessoa. É trocar o mapa pelo guia. E essa é a questão que fica para ser ponderada.